Fala galera, mais uma vez aqui, professor Romiel na área. Vamos dar continuidade a nosso assunto sobre a Revolução Russa, agora aqui com a nossa aula 2. Lembrando que é muito importante você ter em mãos o livro 2, o caderno 2, turma do nono ano. Vamos lá, quem não tiver, dá uma corrida, pegue aí o seu livro. Sempre importante você ter livro em mãos para acompanhar a nossa aula, né? E também, é claro, o caderno para fazer as suas anotações. É importante você fazer as suas próprias anotações até para facilitar o seu estudo posteriormente quando chegar a época da nossa prova. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar o nosso livro na página 10. A gente vai continuar, mas para relembrar vocês sobre onde nós paramos, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva deste capítulo, né? Nós estamos falando da Revolução Russa. Falamos na primeira aula, na aula 1, que a Rússia era um país extremamente atrasado, a Rússia era um país que ainda estava muito ligado ao feudalismo, o povo sofrido na terra, muitos servos ainda ligados à terra. Vivia uma monarquia czarista, né? O imperador, o rei, era chamado de czar, era um cargo hereditário, ou seja, quando ele morria, o seu filho mais velho ou a sua filha assumia o cargo. Esse atraso todo em que a Rússia se encontrava, esse atraso econômico, problemas sociais, mortes, muita gente passando fome, vivendo em situação de miséria, fez com que o povo acabasse se organizando em torno das ideias de um alemão chamado Karl Marx, que junto com outro filósofo alemão, Friedrich Engels, desenvolveram a teoria, a doutrina chamada de socialista ou comunista, que era uma doutrina que iria, um sistema econômico que iria se opor ao capitalismo. Eles criticavam o capitalismo e apontavam o socialismo ou comunismo como a única forma de você ter uma sociedade verdadeiramente justa, uma sociedade sem desigualdade, uma sociedade muito mais igualitária. Essa era a teoria socialista, que acaba ganhando força justamente numa Rússia problemática, numa Rússia passando por crise, o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial, fazendo com que a crise econômica do país se agravasse ainda mais. Tudo isso acabou então refletindo justamente nessa revolução que tem o seu ensaio geral, como é chamado, em 1905. É um primeiro momento em que o povo russo começa a se manifestar contra o czar, mas que vai se efetivar somente a partir do ano de 1917, justamente no momento onde nós paramos, na página 10. Localize aí, a página 10. E a Revolução vai ter dois momentos, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Esses termos não são, vamos dizer assim, esse momento não é dividido em dois apenas pelo período em que ocorreram, não. Não é porque uma foi em fevereiro e outra foi em outubro, mas por causa dos objetivos dessas duas revoluções. Vamos lá. A Revolução de Fevereiro de 1917, de acordo com o calendário juliano adotado até então na Rússia, a intensa agitação popular sob a liderança do soviete de Petrogrado, como passou a se chamar a cidade de São Petersburgo durante a Primeira Guerra Mundial, somada à revolta dos soldados contra o governo imperial, levou à renúncia do czar Nicolau II. O czar, não consegue se manter no poder. A pressão sobre ele era tão grande que ele acaba renunciando. Imediatamente foi proclamada a República
a república e instituído um governo provisório, sob a liderança dos partidos Cadete e Menchevique. Lembre-se, os mencheviques eles eram a minoria e eles acreditavam que o processo de transformação da Rússia capitalista em uma Rússia socialista era uma transição mais lenta e pacífica, não havendo necessidade de uma guerra de fato. Ficou decidido que em novembro daquele ano seriam realizadas eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte. Enquanto isso, o governo provisório adotou uma política reformista, concedendo liberdade de imprensa e associação, anistia dos presos políticos e jornada de trabalho de 8 horas. Apesar do governo provisório menchevique iniciar algumas modificações, algumas reformas, não foi o suficiente para a maioria, os bolcheviques, como a gente vai ver. No entanto, esse governo liberal não fez o que o povo mais esperava, tirar o país da guerra. Pelo contrário, reafirmou sua aliança com a Tríplice Entente, temeroso de que o abandono dos aliados custasse a retirada dos capitais estrangeiros investidos na Rússia e necessários ao desenvolvimento industrial. Além disso, mostrava-se impotente para resolver os graves problemas sociais do país. O resultado foi a progressiva perda do apoio popular e militar, enquanto a crise econômica se agravava. O que o povo mais queria não foi atendido pelo governo provisório instaurado em fevereiro de 1917. Eles não tiraram o país da guerra. Isso era um ponto que o povo queria e não foi atendido. Ciente disso, Lenin, que estava no exílio desde 1905, voltou para a Rússia ao perceber que aquela crise política abria caminho para um movimento revolucionário, que dependeria essencialmente da capacidade de o Partido Bolchevique conquistar o apoio popular por meio dos sovietes. Com os slogans Pão, Paz e Terra e todo poder aos sovietes, os bolcheviques iniciaram intensa atividade de mobilização política, assumindo a liderança da oposição ao governo provisório da burguesia. Vou colocar aqui na tela para vocês a imagem desse líder aqui, o líder bolchevique Vladimir Lenin, o grande nome entre os bolcheviques. Lembre-se, os bolcheviques eram os mais radicais. Eles queriam mudanças profundas na estrutura social russa, inclusive levando ao poder os trabalhadores. Já os mencheviques eram em sua maioria burgueses e não queriam mudanças tão profundas assim. Com a perda de força dos mencheviques, Vladimir Lenin então retorna ao país e começa um processo de conquista do poder. Vamos lá, ainda na página 10 continue. A Revolução de Outubro. Entre os dias 24 e 25 de outubro de 1917, os bolcheviques, apoiados por setores do exército, ocuparam diversos prédios públicos, estações ferroviárias e postos telegráficos, concretizando a tomada do poder. O governo deposto, carente de apoio popular, não teve como reagir. A primeira importante decisão dos revolucionários bolcheviques foi negociar isoladamente a paz com a Alemanha e sair da guerra. Assim, garantiu amplo apoio e legitimidade para iniciar suas inéditas reformas em direção à construção de uma sociedade socialista. Com a realização do segundo Congresso Geral dos Sovietes da Rússia, foram adotadas as seguintes medidas: realização de reforma agrária, com abrangência em todas as terras do país, nacionalização dos bancos e das empresas estrangeiras e a estatização de todas as empresas de bancos e de fábricas.
e a adoção do regime de autogestão operária, isto é, os trabalhadores seriam diretamente responsáveis pela administração das fábricas nas quais trabalhavam. Basicamente, o Vladimir Lenin ele vai tomar as medidas mais radicais. Ele irá nacionalizar os bancos, as empresas, ele vai controlar as empresas que estavam no país, na Rússia, sem indenizar os seus donos, e também estatizar a economia. O Estado vai passar a controlar todos os meios de produção. O Estado vai ser o dono dos meios de produção, dando mais poder ao Estado e retirando esse poder econômico da esfera privada. O que é, claro, um ponto muito importante para a gente entender o socialismo ou o comunismo. Tá, depois vocês vão ler com calma a página 11 para conhecer um pouco mais sobre o Lenin. E a página 12 será feita em casa aí, depois que você terminar, anote aí, página 12, interpretando, você vai responder, ler o texto e responder as duas questões, a questão 1 e a questão 2. Deixe no caderno o seu dever, o seu trabalho, e no retorno das nossas aulas, após o período do isolamento social, a gente vai corrigir. Esperamos que isso não demore muito, certo? Esse trabalho da página 3, ele não precisa ser feito porque ele é em grupo e no momento não é possível fazer trabalho em equipe. Então você vai passar para a página 14. Vamos falar sobre a Guerra Civil. Basicamente, a chegada dos bolcheviques ao poder vai dividir a Rússia em dois grupos. Um grupo mais radical e um grupo mais conservador. O grupo mais conservador era chamado de Movimento Branco. Alguns eram até mesmo monarquistas, ou seja, queriam o retorno do czar, não do czar, porque o czar foi morto, ele e sua família foram brutalmente mortos pelos bolcheviques, enfurecidos, mas uma volta do czarismo. Muitos membros do Movimento Branco queriam o retorno de alguma família nobre para governar. O braço armado do Movimento Branco era chamado de Exército Branco. Vou jogar aqui na tela para vocês. Aqui a gente tem uma imagem desse famoso Exército Branco. Uma ala armada desse movimento mais conservador, que não queria tantas mudanças assim para a Rússia. Do outro lado, a gente vai ter a formação do Exército Vermelho. Aqui na tela para vocês. O Exército Vermelho, que era o braço armado do Movimento Vermelho. O Movimento Vermelho era aquele que tinha por objetivo instaurar de fato o comunismo no país. Era composto por bolcheviques, ou seja, os mais radicais. Então a gente vai ter uma divisão da sociedade russa, do povo, entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, gerando então uma guerra civil, uma sangrenta guerra civil. Na página 14, a gente vai continuar aqui. No segundo parágrafo já, para enfrentar o Exército Branco, os revolucionários criaram o Exército Vermelho, sob a liderança do bolchevique Trotsky, importante líder popular que havia sido presidente do Conselho dos Sovietes de Petrogrado. Trotsky, que eu vou colocar na tela para vocês,
foi outro importante líder dos bolcheviques. Apesar de também acreditar que era necessária uma revolução para transformar a Rússia em um país comunista, ele e Lenin divergiam em vários aspectos, disputando o poder dentro do Partido Comunista. Terceiro parágrafo, Guerra Civil. A presença da guerra, agora no interior do país, debilitou ainda mais a economia, obrigando o Partido Bolchevique a adotar medidas drásticas para enfrentar a situação. Impôs-se um rígido controle sobre todas as atividades no campo e nas cidades, e assim a liberdade inicial dos sovietes foi substituída pela centralização do poder nas mãos do partido. Em nome da defesa da Revolução Proletária, quaisquer palavras ou gestos de oposição eram rotulados de contra-revolucionários ou burgueses e duramente reprimidos. A gente viu que a revolução acabou se radicalizando, né? E os bolcheviques passaram a perseguir com muita violência todos aqueles que eram chamados de inimigos. A ditadura do proletariado começou a se transformar na ditadura sobre o proletariado, enquanto Lenin e Trotsky se tornavam figuras inquestionáveis. Passamos agora para a página 15. Vamos lá. A gente viu que a disputa de poder entre o Exército Branco e o Exército Vermelho culminou na vitória do Exército Vermelho. Os bolcheviques conseguem instaurar, de fato, a ditadura do proletariado, a ditadura comunista, e nós vamos ter, então, uma nova fase ainda dessa chamada Revolução Russa. E aí você vai para a página 15. A consolidação do regime comunista. Acompanhe lá comigo. Em 1921, com a vitória do Exército Vermelho sobre o Branco, o regime comunista tinha pela frente a difícil tarefa de recuperar um país devastado, cuja população estava cada vez mais insatisfeita com as miseráveis condições de vida e a falta de liberdade. Essa radicalização exercida pelos bolcheviques acabou deixando insatisfeita boa parte da população russa. Eles não estavam gostando da forma com que o governo estava, vamos dizer assim, direcionando a economia, a sociedade, e eles vão começar a fazer muita pressão. Então, os bolcheviques não tiveram outra alternativa a não ser criar um novo sistema, que foi o chamado NEP, a nova política econômica. Vou colocar aqui na tela para vocês. O NEP, a nova política econômica russa, tinha como plano a recuperação da economia russa, a introdução de elementos capitalistas conciliados com a base socialista, um passo para trás para dar 2 passos para frente, o comércio livre de produtos agrícolas e, por fim, o NEP vai criar em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que foi o NEP? Vamos sintetizar aqui. O NEP era uma nova alternativa para a economia, já que as medidas muito radicais não estavam funcionando, era preciso então você abrir um pouquinho a economia justamente para o capitalismo. É por isso que a gente tem introdução de elementos capitalistas, mas conciliados com uma base socialista. Não era se abrir ao capitalismo, mas introduzir alguns elementos para dinamizar a economia do país, o que deu certo. A Rússia consegue revitalizar a sua economia e em 1922 ela acaba tendo seu nome modificado e surge a URSS, a União das Repúblicas
socialistas soviéticas, que era basicamente a Rússia, junto com as colônias da Rússia, né, que pertenciam a ela, todas se tornaram então a União Soviética, como ela passou a ser chamada, que cresceu muito rápido, se tornando uma potência mundial já na Segunda Guerra Mundial. Vamos passar para a página 16 para a gente concluir então o nosso capítulo 1, falando sobre essa outra figura de poder, essa pessoa muito importante, que foi justamente Joseph Stalin, que eu vou jogar agora na tela para vocês. Joseph Stalin é esse cara aqui, esse bigodudo aqui que vocês estão vendo, que tem uma imagem dele também na página 16, que é onde eu quero que vocês acompanhem aí a leitura. Em 1924, com a morte de Lenin, abriu-se uma grave crise sucessória que dividiu o partido com a disputa entre duas lideranças, Leon Trotsky e Joseph Stalin. A principal divergência entre eles estava no fato de Trotsky defender a internacionalização da revolução, ou seja, o governo soviético teria como prioridade propagar o movimento revolucionário por todo o mundo, começando pela Europa, que vivia forte crise nos anos pós-guerra, ajudando os trabalhadores a derrubar os governos burgueses, enquanto Stalin afirmava que a prioridade era assegurar a adoção do comunismo na própria União Soviética, onde o processo ainda não estava concluído. Em 1927, Stalin venceu a disputa e assumiu o poder, considerando que a nova política econômica, NEP, já cumprira seu papel em 1928, substituiu-a pelos planos quinquenais, pondo fim à liberdade econômica e submetendo a economia ao rígido controle do Estado, que passava a elaborar planos de metas a serem aplicados a cada 5 anos. Os 3 primeiros planos quinquenais priorizavam nas cidades o desenvolvimento das indústrias de base e da indústria bélica no campo. No campo, as pequenas propriedades familiares deixavam de existir para dar lugar às grandes fazendas estatais. O Stalin vai novamente radicalizar a revolução, trazendo uma ditadura bastante violenta e bastante rígida. Quando teve início a Segunda Guerra Mundial, em 1939, a União Soviética já ocupava a condição de grande potência industrial. Terminado o conflito, novamente por meio dos planos quinquenais e à custa de milhares de vidas humanas, o país assumiu a condição de superpotência mundial ao lado dos Estados Unidos, com quem rivalizaria na corrida armamentista da época da Guerra Fria, como estudaremos adiante. Bom, Stalin conclui essa chamada Revolução Russa e conseguindo transformar agora a União Soviética, não mais Rússia, numa potência emergente, que estava crescendo, que estava surgindo no cenário econômico e militar mundial, como a gente vai ver nos próximos capítulos. Beleza, galera? Tá. Anotem aí também para exercitar. No fim do livro de vocês, na parte Continue Aprendendo, você vai responder a página 40 e até lá em cima da 41. Você vai fazer da questão 1 a questão 5 para exercitar. É importante sempre exercitar, beleza? Quando a gente retornar para nossas aulas presenciais, eu irei corrigir tudo isso. Beleza, galera? Qualquer dúvida, mande mensagem para mim, pode ser no privado do WhatsApp, tá? Eu acho que vocês têm um grupo dos pais. Peçam para os pais entrarem em contato comigo. Qualquer dúvida, qualquer problema, falem comigo, beleza? No horário comercial, segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Podem falar que eu irei responder vocês. Bom, galera, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!